Bem, gente, finalmente estamos juntos. E, sinceramente, queria agradecer de coração quem me convidou a vir aqui. Enquanto eu estive esperando, já estou aqui há mais de 1 hora, eu encontrei tanta gente importante para mim, importante para vocês. Nós somos diferentes, eu vou começar dizendo isso para vocês. Nós somos diferentes, somos homens, somos mulheres, somos jovens, somos velhos, somos intelectuais, somos camponeses, artesãos, músicos e o que for. E essas diferenças nós temos que explorar, cultivando-as. O que menos me atrai é uma uniformidade, todos vestidos igual, pensando igual. Nós temos que aproveitar as diferenças para aprender mais. A economia solidária é isso. E isso se chama o que eu considero hoje a mais importante conquista da humanidade: democracia. Vem lá dos gregos, um país que está sofrendo horrivelmente com essa crise na Europa. Mas ela está sendo praticada hoje mais do que em qualquer outra época da história no mundo inteiro. Desde a Ásia, África, Europa, América do Sul. Não temos nenhuma ditadura militar, graças a Deus, em nosso continente e também não nos outros. Democracia significa isso, gente. Não é uniformidade, é reconhecer a humanidade nos diferentes. E ao reconhecer sua humanidade, respeitá-los. Desejar que eles tenham a mesma dignidade que nós queremos para nós. Isso é economia solidária, gente. Nós não inventamos mais do que a aplicação desses princípios também à economia, que é organizada de uma forma, eu diria, extremamente hierárquica. Mais hierárquica do que está hoje, só a escravidão. Felizmente a escravidão acabou. Mas nós não queremos obedecer e, sobretudo, fazer o que não queremos, que chama-se opressão. Bom, era na essência o que eu queria celebrar com vocês aqui. Eu acho que a Rio+20, eu queria falar um pouco sobre o Rio+20. Eu acho que se nós pensarmos que nessa cúpula da ONU, os governos vão mudar o seu sistema econômico, parar de ser capitalistas neoliberais, do capitalismo mais bárbaro que nós já tivemos. Porque assim nós desejamos, eu acho que é uma ilusão. O que a Rio+20 está proporcionando é que os militantes da mudança, os militantes da revolução estão se encontrando. E aqui eu estou vendo um bom número deles. E é esses encontros da militância, se conhecendo melhor, conhecendo suas ideias, seus ideais, eventualmente suas angústias e medos também, encontrando maneiras novas de continuar esses encontros por via eletrônica. Nós estamos na época da internet, gente. Não sei o que vocês acham. Eu acho que foi uma espécie de dádiva divina. Eu sei que não foi Deus que deu, como nós que construímos. Mas isso nos permite repetir o que está sendo feito agora aqui, presencialmente. De vez em quando é fundamental a gente olhar uns nos olhos dos outros. Podemos fazer o tempo todo em nossas casas, se a gente tiver um computador à mão. Isso é um privilégio, gente. Eu estou com 80 anos. Só há uns 15 anos que eu estou nessa. E ainda não acostumei. Era difícil a gente se encontrar e poder trocar ideias. Hoje não é mais. Isso nos dá uma potência
leitura. Graças. Eu quero terminar dizendo isso, gente. Quem nos deu a internet foram os jovens. Os jovens estão nos ensinando as potencialidades disso. As insurreições dos jovens, do Occupy Wall Street, os indignados da Espanha do 15M e tantos outros, são, ao meu ver, a vanguarda de uma revolução pacífica que não almeja o poder, almeja a igualdade, a democracia, a liberdade e a dignidade para todos. Ela foi tornada possível pela internet. E nós, velhos, temos que aprender com eles e ajudar na medida do possível. Eles não nos excluem, pelo contrário, os jovens querem nos ouvir, acham que nós sabemos coisas que eles não sabem. Eu não sei se sabemos ou não, mas que é preciso encontrá-los e dialogar com eles, me parece absolutamente essencial. Pela internet, e se possível, de vez em quando, nos encontrando aqui, como nesse momento estamos nessa magnífica tenda, inclusive com 4 ouvindo do alto. Muito obrigado, gente. Obrigado, professor. Sempre, embora com pouco tempo, sempre com palavras enriquecedoras. Passo agora a palavra para o professor Boaventura, para que possa debater dentro do tema que estamos colocando na mesa. Boa tarde a todos, boa tarde, meu querido Paulo Sinja. É uma alegria enorme estar aqui convosco. E peço, António, Oris Dei, maravilha. É uma pena ter chegado tarde, mas venho de uma outra iniciativa que só agora terminou e os transportes não são muito fáceis. E demorei 2 horas do lugar onde estou exilado. Vivo hoje, pela primeira vez, reconheço que estou exilado. Estou exilado na Barra da Tijuca, numa cidade chamada Miami/Rio, e aí me sinto muito mal, porque não consigo um boteco, não consigo nada que me diga que eu existo, nada que me diga que eu existo, de modo que fico muito feliz de chegar aqui, e foram 2 horas e meia que foi necessário para chegar aqui. Penso que algum do atraso foi por uma boa causa, por uma manifestação do MST, segundo me disseram, e se foi isso, enfim, foi uma boa causa o atraso. Para mim é um enorme gosto de estar aqui convosco, sobretudo quando nós estamos com este tema da sustentabilidade, com os temas dos novos paradigmas do futuro, porque nós temos vindo a construir esses paradigmas. Não temos tido consciência de que o estamos a fazer. Porque começamos a fazê-los exatamente no momento em que nós começamos a entender que as relações económicas entre os seres humanos não tinham todas que se pautar pelos critérios do egoísmo, do individualismo, do lucro, à custa da desgraça dos outros, de um sistema onde ninguém pode ganhar-se, ninguém pode perder, e nós vínhamos, de alguma maneira, a construir isso. E vinham-no a construir a 2 níveis, penso eu. Uns já o vinham a construir desde milénios. É a sua vida. Eles não precisam de falar de economia verde, porque foram sempre economia verde. As populações ribeirinhas, os quilombolas, as populações indígenas, os camponeses da África, os Dalits e os intocáveis da Índia, sempre produziram numa lógica económica onde não há pobreza individual, pode haver pobreza coletiva, normalmente causada por desastres naturais, onde as regras da prosperidade não são definidas pelo crescimento infinito, onde a felicidade não decorre da posse de bens, obviamente, de consumo de bens materiais, e onde há uma espiritualidade fundamental na relação entre as pessoas que pertencem à mesma comunidade e que pertencem à natureza. Essa ideia
que é milenar. O hinduísmo tem a muito rica. Depois passou ao continente e esteve aqui no continente desde o tempo da colónia com os povos indígenas, massacrada pelos colonialistas, abandonada pelos próprios por vezes, obrigados a fugir das suas terras para as cordilheiras onde hoje vivem. Mas sempre mantiveram essa ideia de espiritualidade, que não é religião, é uma outra maneira de se relacionarem com a natureza, com o Pachamama, de que somos partes. E o nosso sangue é sangue da natureza. O petróleo também é parte desse sangue da natureza. E eles sempre viveram com isso. E, portanto, sempre tivemos outras formas de organizar a vida, outras formas que nós hoje consideramos solidárias, mas que também não era necessário falar de economia solidária, porque toda era solidária, toda era popular. E por isso nós só nos carregamos de adjetivos para definir o que nos traz aqui, porque a hegemonia do capitalismo veio criar uma economia antissolidária, antipopular, anti-verde e anti tudo aquilo que estava presente nas outras economias. E foi como uma estratégia de resistência que nós nos viramos para as economias solidárias. E essas economias solidárias foram criadas com quê? Desde o início, eles tiveram uma lógica dúbia. Uma lógica dúbia. Essa lógica dúbia... Deixa eu ver o que é. Eu calculei que não seria um anúncio à Coca-Cola, de maneira que, por isso me calei, se não tinha falado mais alto. Não tinha falado mais alto. Portanto, nós temos as ideias das economias solidárias, surgem, portanto, como uma defesa, é assim no movimento trabalhador do século XIX. É a forma dos trabalhadores se alimentarem, porque o capitalismo não está interessado, efetivamente, na sua alimentação. Porque a sua alimentação é feita em casa, e o que é feito em casa não conta para o PIB. E, portanto, o que não conta para o PIB não conta para a riqueza do país, não conta para o país. E é esse grande movimento, mal entendido durante muito tempo pela esquerda, mal entendido por Marx, eu diria também, que vai continuar com altos e baixos ao longo destes 200 anos. Onde é que estão os baixos? Os baixos estão sempre que a economia solidária se viu como um apêndice do capitalismo. O lado bom do capitalismo, o lado tolerado do capitalismo, o lado que torna-se funcional porque presta um serviço ao capitalismo, porque só intervém em áreas que o capitalismo não está interessado em entrar. E essa foi a sua grande limitação e talvez algum desprestígio junto daqueles que queriam uma transformação social, política muito mais ampla. Mas a economia solidária teve um outro lado, e é esse lado que começa hoje a surgir. A crise do capitalismo, que hoje não é uma crise igual às outras. Não é uma crise em que o capitalismo esteja a ser assediado pelas forças socialistas que o podem destruir a qualquer momento. Não é isso. É uma crise de acumulação do capitalismo, como todas são, que está neste momento a fazer uma coisa extraordinária. É que países como uma base industrial, como o Brasil, estão a reprimarizar a sua economia, isto é, estão a exportar mais bens agrícolas e mais recursos naturais do que produtos industriais. Uma inversão que decorre obviamente, de um instrumento que nós chamamos a inversão da renda diferencial, é que agora as commodities, os recursos naturais, o agronegócio e a soja estão hoje cada vez mais a ser valorizados por duas razões. Pelo crescimento da China, obviamente, e por finalmente o capitalismo financeiro ter-se permitido especular sobre bens alimentares. Nós estamos neste momento na Bolsa de Bens Alimentares de Chicago, já se está a especular sobre os produtos agrícolas de 2016. Ou seja, não sabemos como vai chover, não sabemos se vai haver inundações, não sabemos como é que se vão comportar as sementes, já se está a especular. E ao especular condiciona o preço na base. Daí a tendências, por vezes anárquicas, aos preços, às subidas
e baixas dos preços dos produtos agrícolas. Portanto, esta situação trouxe para todos nós uma outra ideia. É que, de facto, as economias solidárias não devem ser um apêndice. Devem ser a outra possibilidade de um outro mundo futuro. Não pode ser só a cultura. Não pode ser só a universidade. Tem que ser a organização económica, a economia política. Não há nenhuma razão para que ela não possa ter a escala de que tem hoje o capitalismo. É uma razão técnica, não é uma razão política. Nada nos impede de crescer. Porque é que a solidariedade há de crescer menos que o egoísmo? Apenas porque o capitalismo protege um e desprotege o outro. Porque é que a economia solidária tem tantos problemas de implantação? Porque não tem os subsídios do agronegócio, porque não tem os subsídios dos bancos, porque não são resgatadas as agroecologias e as economias solidárias, como a gente na Espanha e em Portugal resgata os bancos. Ou seja, eles hoje controlam o sistema político, como a bancada ruralista o faz, que cria-se esse impossível e imenso embrólio jurídico que está por aí, que se chama Código Florestal. É esse o poder deles que torna impossível. E com a economia solidária não caberia. Porque a economia solidária é solidariedade com a floresta, é solidariedade também com os outros, obviamente, mas com as riquezas naturais. Chico Mendes era um extrativista. Era um extrativista. Mas vamos lhe dizer que o criticamos como criticamos os neo-extrativistas de hoje, que eu dou com 2 ou 3 mega caterpillars, explodem montanhas, destroem montanhas, para tirar um conteúdo de cobre ou de ouro que é de 0,01%, contaminando a água, deslocando populações inteiras. O garimpeiro, pequeno, com o seu carro de mão, lá vai peneirando a água, vai fazendo a sua extração, mas não é essa o que está agora em causa. As mulheres de Famatina, em Argentina, conseguiram efetivamente vencer a Barrick Gold, uma grande empresa mineira canadiana, quando quis entrar nas suas terras, fazer explodir a montanha. Foi assim que disseram: vamos explotar a montanha e contaminar todos os cursos de água. E por isso a economia solidária, isto num projeto solidário não era possível. A economia solidária trabalha com a escola humana, com a escala humana, com a educação para uma outra relação com o meio ambiente e com a sociedade. Por isso ela não deve ser considerada como funcional, deve ser considerada como disfuncional. E para isso tem que entrar em luta política. E essa é a minha mensagem. São 2 mensagens que vos quero deixar. Primeiro, o movimento da economia solidária tem tido dificuldades de se articular com outros movimentos sociais do Brasil. Tem que fazer muito mais por isso, porque as lutas agregadoras são as únicas. Criar uma Secretaria da Economia Solidária é uma grande conquista do movimento popular, mas é uma vitória de pirro. Quer dizer, é uma vitória problemática, porque nos dá uma Secretaria que entra na lógica do Estado e que não pode trabalhar muito rapidamente com a Secretaria que trata da educação, que trata com a saúde, que trata com as outras coisas. É preciso ter um grande secretário como o Paulo Seja, para saber que esta Secretaria tem que ser uma janela aberta e não uma janela fechada, como são as burocracias. A articulação é fundamental. A economia solidária deve assumir como suas campanhas que não parecem nada ser da economia solidária. Eu peço-vos que saiam da vossa zona de conforto, onde nos sentimos todos solidários, e entrem em campanhas onde se está a dar o grande enfrentamento político neste momento. E esse enfrentamento político que se está a dar é aquele que, por exemplo, justifica a campanha da luta contra os agrotóxicos pela vida. E a razão é esta: é que o Brasil há 3 anos é o maior produtor de agrotóxicos, o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. E os agrotóxicos estão, obviamente, agrotóxicos proibidos
nos outros países do mundo, é preciso notar-se, estão obviamente a envenenar os camponeses. Fazem desaparecer as abelhas. Eu há 3 semanas estava em Rio Quarto, na Argentina, cruzei toda aquela pampa que vai desde Córdoba até Rio Quarto, que era uma grande zona de produção de mel. Aí agora é só realmente os campos gelados da soja e os camponeses a dizerem: mel, meu querido, só se nós fomos importar dos territórios indígenas da Cordilheira, porque aqui as abelhas morreram todas com os pólenes da soja. Portanto, é evidente que ela queima a vida, destrói a vida, envenena a vida, mas não envenena no campo, envenena na cidade. Com a incidência do câncer, com a incidência do diabetes, com a obesidade, neste mundo louco, onde metade morre por obesidade e a outra metade morre por subnutrição. Termina essa comida lista que se passa. Portanto, a economia solidária é o grande caminho contra a economia verde. A economia verde é o cavalo de Troia. A economia verde é uma cortina de fumo, assenta numa ideia perversa, que os problemas do capitalismo se resolvem com mais capitalismo. A economia verde o que pretende é isto. Esta árvore que está aqui à nossa frente faz um serviço ambiental porque ela absorve os gases do efeito do aquecimento global. O que é que eles querem com a economia verde? É que este efeito tenha um valor de mercado e que o Brasil possa negociar este valor de mercado. Vocês já se imaginam passear numa floresta, num jardim, e sempre a pensar qual é o valor de mercado hoje deste jardim? Qual é o valor de mercado destas árvores ali do Jardim Botânico? É uma perversão total. É transformar a natureza num mercado. Infelizmente, nós quando começámos 2001, nós tínhamos o Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, e tínhamos o Fórum Social Mundial aqui, em Porto Alegre. Hoje nós temos o Fórum Económico Mundial no Rio Centro e temos o Fórum Social Mundial aqui. 2 mundos bem separados um do outro. Não pensem que lá estão a cuidar das agendas ecológicas. A nível intergovernamental, esta conferência vai ser um fracasso. Vamos dizer o contrário. Mas eu posso vos garantir que é um fracasso, porque tenho acompanhado e tenho gente, assistentes a acompanhar a elaboração do documento. Tudo o que podia ser benéfico para o meio ambiente desapareceu. Saúde universal desapareceu. Responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Isto é, os ricos pagam mais que os pobres. Desapareceu. Fundo de 30 bilhões para o desenvolvimento sustentável. Desapareceu. O que não desapareceu ainda, mas também não se vai implementar, é que pedem uma outra regulação do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e do Conselho de Segurança. É uma luta política importante. Mas tinha uma outra, que também se perdeu. É que os países, em emergência alimentar, em emergência, em qualquer situação anormal, devem poder quebrar as patentes, como o Brasil já o fez. Os Estados Unidos apoiam-se terminantemente a isso. Portanto, não tínhamos esperanças, mas tínhamos muitas esperanças no Fórum Social Mundial que está aqui. Porquê? Porque há 20 anos ninguém tinha a consciência socioambiental que está hoje e nunca um movimento de economia solidária haveria de pensar que era muito importante estar em peso, como está aqui, numa temática de sustentabilidade. Ou seja, a lógica, a agenda socioambiental entrou no vosso movimento. Está na consciência vossa, está no vosso consumo. Mas temos que aprofundar. Nós temos que aprofundar e a economia solidária nisso é muito importante, porque a economia solidária olha ao produto de consumo, mas vê a produção. Porque há uma proximidade entre a produção e o consumo. É essa que nós não temos quando eu vejo aqui o meu celular. Eu sei que aqui há trabalho escravo. Eu sei que aqui há sangue para tirar um metal raríssimo sem o qual esta máquina não funciona. Eu sei que há aqui ditaduras impostas a países para que isto esteja no nosso bolso. Mas nós, no objeto de consumo, separamos o processo de produção. A economia solidária vai ser a economia de transição.
aquela que nos vai começar a ajudar a ir da produção ao consumo, porque ela se treinou bastante no consumo e é muito hoje forte na produção, ou tem de ser cada vez mais. Ela sabe fazer o trânsito entre a produção e o consumo. Mas não basta, é a minha última reflexão, não basta agregar as campanhas, sejam elas a campanha pela água, seja elas os agrotóxicos, seja ela qualquer outra. É preciso transformar o sistema político brasileiro. Sem isso, não vamos lá. Sem isso, não vamos lá. É chocante que os ruralistas tenham, neste país, 400 pessoas na sua bancada, num país que é isto também. Num país que tem esta diversidade, a consciência, com tanta diversidade, com tantas populações indígenas, campesinas, quilombolas, ribeirinhas, que estão por aí com as suas dinâmicas, as suas economias e a lógica do agronegócio, onde o vosso sistema de ciência gasta 95% da pesquisa, deixando 5% para a agricultura familiar, não pode continuar desta forma. Mas para isso é preciso transformar o sistema eleitoral. É preciso alterar o sistema representativo no Congresso. É preciso transformar o sistema de financiamento dos partidos. Ou seja, não se esqueçam das vossas pequenas lutas. Não se esqueçam delas. Mas não se esqueçam das grandes lutas. E essas às vezes podem ser desagregadoras. Mas às vezes podem ser agregadoras também. Porquê é que eu sou otimista neste domínio? Porque a minha experiência, ainda nesta semana passada, estava em Brasília e tive até uma reunião com o Ministro Padilha, porque fui ao Conselho Nacional à reunião nacional dos Conselhos Nacionais de Saúde. E vi a angústia dos conselhos e dos movimentos, que é um importante método de participação, mas que tem hoje muitos problemas de cooptação, de seletividade, de não rejuvenescimento das lideranças, etc, etc. Mas o que eu vi aí foi exatamente a ideia de que os movimentos, para terem êxito hoje, neste país maravilhoso, onde está aqui o secretário da Economia Solidária, não tem medo de estar aqui, já estive com o Gilberto Gil na tenda socioambiental, porque são do movimento e são do governo. Portanto, esta forma que eles fazem tem que ser imitada por vós. Eles estiveram no movimento, estão no Estado. Vocês não se podem dar ao luxo de, quando algum de vós vai participar no Estado, deixe de estar fora no movimento. Eu peço-vos a todos isto. O movimento social só tem algum êxito no país se mantiver um pé fora e um pé dentro. E se só mantiver o pé dentro, acontece algum azar com alguma mudança de governo e vocês já não têm o pé fora porque estão coxos. Não sejam coxos, avancem com força. Muito obrigado. Agradecer ao professor Boaventura pela grande fala e ao professor Paul Singer, que por ter outra atividade agora vai ter que se retirar da atividade.